Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais pessoais e, olha, mais encorajadoras do apóstolo Paulo, a Carta aos Filipenses. Ela é super conhecida como a Carta da Alegria, e nós vamos descobrir exatamente por quê. Sabe, a carta já começa tocando num ponto que todo mundo já passou ou vai passar na vida. Como é que se pode sentir alegria de verdade quando tudo ao redor parece difícil, às vezes até bem doloroso? E é aqui que a coisa fica impressionante. O autor, Paulo, não escreveu essa carta de um resort, de um lugar confortável. Pelo contrário, ele estava preso em Roma. E mesmo assim, o tema que não para de aparecer é alegria. Isso já mostra de cara que a fonte dessa alegria não estava na situação dele, mas em algo muito, muito mais profundo. Então, o grande segredo de Paulo não era um plano de fuga ou uma mudança na sorte dele. Estava tudo na mentalidade. A base para essa alegria que não se abalava era uma transformação radical no jeito de pensar. E esse é o primeiro ponto fundamental que a gente vai explorar. Lá no capítulo 2, Paulo coloca duas ideias lado a lado num contraste bem claro. Ele basicamente desafia a gente a largar a ambição egoísta, sabe? Aquela coisa de querer ser melhor que os outros, que só gera briga, e, no lugar, adotar uma mente humilde. O ponto-chave aqui é essa virada de foco. Tirar o holofote de si mesmo e apontar para os outros. E isso não era só uma ideia bonita no papel, não. Paulo aplica esse princípio a um problema real que estava rolando na igreja de Filipos. Ele chama pelo nome duas mulheres, Evódia e Sintique, e pede para elas se acertarem. Para ele, a união da comunidade era tão importante que o conflito precisava ser resolvido de frente. E para que não restasse dúvida do que essa humildade significava, Paulo usa o exemplo supremo, o próprio Cristo. Pensa só, ele, sendo Deus, abriu mão de toda a sua glória, se tornou um servo, com forma de gente, e foi obediente até o fim, até a morte numa cruz. Essa é a maior referência de altruísmo que existe. Essa busca por uma nova forma de pensar leva uma vida mais autêntica. Paulo chega a orar para que os filipenses sejam sinceros. E a origem dessa palavra, sincero, é fantástica. Vem do latim sinecera, que significa sem cera. Naquela época, alguns vendedores desonestos usavam cera para esconder rachaduras em potes de barro. Ser sincero, então, é ser de verdade, sem remendos, sem nada para esconder. Ok, mas por que todo esse esforço para ter uma mente humilde? Qual é o grande objetivo por trás disso? Isso nos leva direto para o segundo tema central da carta, o propósito que virou a vida de Paulo de cabeça para baixo. Para a gente entender o tamanho da mudança, primeiro a gente precisa ver o que Paulo valorizava antes. Ele tinha um currículo impecável segundo os padrões da época. Ele era tipo o exemplo máximo da devoção religiosa judaica, com todas as credenciais que alguém poderia querer. E aí, vem a virada de chave, a reviravolta total. Paulo diz que todo aquele currículo impressionante, tudo que antes ele via como lucro, agora ele considera como perda. Mais que isso, ele diz que considera como lixo, se comparado a algo que ele descobriu ser infinitamente mais valioso. Então, o ponto central é esse. Ele trocou tudo aquilo por um único e novo objetivo de vida. A grande ambição dele passou a ser uma só: conhecer a Cristo de uma forma real, profunda, pessoal e viver o poder da ressurreição dele no dia a dia. E Paulo usa uma metáfora muito poderosa para descrever essa nova vida, uma corrida. Não é um passeio no parque, é um esforço constante, com os olhos fixos lá na frente, sempre avançando em direção ao alvo, em direção ao prêmio. Certo, uma mente humilde, um alvo claro em Cristo, tudo isso produz um resultado bem concreto na vida. Vamos ver agora como essa transformação interna gera uma paz que as circunstâncias externas simplesmente não conseguem abalar. No capítulo 4, Paulo entrega uma fórmula, quase um passo a passo, bem prático para lidar com a ansiedade. É um processo de 3 etapas. Primeiro, a decisão de não se entregar à preocupação. Segundo, levar cada problema, cada pedido diretamente a Deus. E terceiro, fazer isso com um coração agradecido. E a promessa que vem logo depois dessa prática é simplesmente extraordinária. Não é qualquer paz. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma calma que, humanamente falando, não faz sentido, mas que funciona como uma fortaleza, protegendo o coração e a mente. Essa paz toda se manifestava na vida dele como contentamento. Paulo diz que aprendeu um segredo. Estar satisfeito não importava a situação, se tinha muito ou se tinha pouco.
A alegria e a paz dele não dependiam do saldo bancário, da saúde ou do fato de ele estar livre ou preso. E de onde vinha essa força toda? Ele mesmo conta, numa das frases mais famosas de toda a Bíblia: "Tudo posso naquele que me fortalece." Ele não está dizendo que virou um super-herói que pode fazer qualquer coisa, mas sim que, com a força que vinha de Cristo, ele conseguia enfrentar qualquer situação, seja de fartura, seja de necessidade. E para fechar, toda essa transformação interior, a mente humilde, o alvo em Cristo e essa paz que não se abala, não fica guardada, ela transborda. Ela aparece do lado de fora, impactando o mundo ao redor. Paulo faz questão de dar exemplos de carne e osso. Ele fala de Timóteo, que se preocupava de verdade com as pessoas, sem pensar nos próprios interesses. E fala de Epafrodito, que serviu tanto que arriscou a própria vida para ajudar Paulo. Eles eram a personificação dessa humildade em ação. E qual o resultado final de viver assim? É a visão incrível que Paulo tinha para eles. No mundo que muitas vezes parece escuro e complicado, as pessoas que vivem assim se destacam. Elas brilham como estrelas no meio do universo, levando luz e esperança. E assim, a carta aos Filipenses, escrita de dentro de uma prisão, nos deixa com essa pergunta poderosa para reflexão. Paulo redefiniu completamente o que era lucro e perda. A questão que fica ecoando para nós hoje é: o que na nossa vida tem um valor tão grande, mas tão grande, que faz todo o resto parecer secundário?